Fala, meu povo e minha pova, Adriano e USA mais uma vez aqui no nosso, no seu, no nosso podcast. Eu falei igual Faustão agora, não acredito que eu fiz isso, mas é o meu, é o seu, é o nosso podcast, aquele lugar que você sabe, né? Você que tá no Brasil se preparando para vir para os Estados Unidos, aqui não tem achismo, aqui a gente não procura na internet, também não conversa muito com o chat GPT, não. A gente traz especialistas para falarem sobre os assuntos que são relevantes para você que está se preparando aí no Brasil para vir para os Estados Unidos, ou você que já é imigrante, que está aqui nos Estados Unidos, está um pouco perdido. A gente sabe que falta tempo, né, para aprender as coisas. Então nós decidimos criar esse canal onde você encontra todos os assuntos relacionados à vida do imigrante sempre no mesmo lugar. Aqui você vai ouvir falar sobre imigração, sobre seguro de carro, seguro de vida, seguro saúde, como comprar um carro sem tomar um golpe, né? Mercado imobiliário, e você investidor também. Está no Brasil procurando, né, investimentos seguros, dolarização do teu patrimônio. Já conversamos aqui também com o Didi Hunter, né, o Marco Jacober, teve aqui Pavone, que é o maior broker de Orlando. Então você vai ter tudo o que você precisa para ter certeza que você está trilhando o caminho do jeito certo para evitar problemas, né? E por falar em problemas, do meu lado esquerdo, nada mais, nada menos do que ela não está aqui. Kelly Araújo, a dona da bagaça toda, hoje ela não pôde estar conosco mais uma vez por conta da revisão da cirurgia, né? Teve alguns probleminhas de saúde, correu ali no hospital para fazer um acompanhamento médico lá. Mas temos conosco aqui, nada mais, nada menos do que ela, doutora Renata Rocha. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olha, a gente sabe que recentemente, né, quando o assunto é imigração, eu acho que na minha opinião, doutora, é um dos assuntos que todo imigrante deveria ouvir muito, estudar muito para entender um pouco sobre isso, principalmente para saber quem escolher para cuidar do seu caso imigratório, tanto quem está no Brasil quanto quem está aqui nos Estados Unidos, né? E eu já tenho uma pergunta bombástica para começar aqui, mas antes dessa pergunta, a gente começa pela história, tá? Eu queria saber, nasceu nos Estados Unidos? Não, nasceu no Brasil? Se nasceu no Brasil, como que... Já era advogada lá? Conta pra gente um pouquinho disso aí. Então, eu nasci no Brasil, no estado do Maranhão, sou nordestina, A minha esposa também. Sério? Ela é de uma cidadezinha chamada Tuntum, no Maranhão. Sério? Do lado de Presidente Dutra, interior do Maranhão, bem interior. Ah, interessante, legal. Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Eu Quente nasci e lá, hein? cresci lá. Nasci e cresci lá, sim. Eu me formei em Direito aos 23 anos. Já era advogada no Brasil. Mas eu já vim aos Estados Unidos, eu tinha 16 anos. Então eu estudei por um ano e quis voltar. Não gostei. E não tinha amigas, não gostei. Aham. Mas eu vim só pra estudar, aprender inglês, meu pai me mandou, e daí voltei ao Brasil, terminei os estudos, passei na prova da OAB, e daí logo que eu terminei, passei na prova da OAB, eu falei, não, eu quero ir pra lá, quero dar um break, quero ver o que vai ser. Aí eu vim e fiquei, né? Então, minha família, praticamente toda a família, parte de mãe, família materna, está aqui nos Estados Unidos, então isso facilitou muito pra mim, já tinha aquele apoio, né, as portas abertas, então isso facilitou muito. E daí aqui eu me tornei advogada também. Então você já era advogada no Brasil, já estava dentro do contexto ali, né, do direito. A família, alguém na família já era advogado, ou não? Você falou aqui que tem o teu pai. Conta pra gente essa influência que você recebeu para se tornar uma advogada no Brasil e depois um advogado nos Estados Unidos. Já é difícil ser advogado no Brasil, e se formou lá. E depois aqui, eu tô diante de um fenômeno, não? Olha, por incrível que pareça, não. Eu não tenho ninguém na minha família, assim, família mais perto, né? Família mais próxima, que seja advogado. Meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada. E eu sempre quis ser advogada desde nova. Então meu tio falava assim, não, você tem que ser médica, advogada não tá com nada. Isso há muito tempo atrás. Eu falei, não, eu quero ser advogada. Aí minha mãe ficava assim, ok. E daí eu entrei na faculdade de Direito, assim que eu terminei o ensino médio, e logo fiquei. Terminei, fiz 5 anos de faculdade de Direito. Logo que terminei, antes de terminar, eu fui aprovada na OAB.
E daí... Como é? E pode isso, produção? Pode isso? Sim, na verdade foi bem quando eu... Antes de formar, eu digo assim, um pouco antes, e aí depois foi minha formatura. Então foi nesse tempo de formar na faculdade e a festa de formatura. Mas Entendi. até o dia que eu estava formada, eu já tinha sido aprovada no AB. Chegou a atuar lá como advogada? Não, Não? não. Mas meu AB está ativa, então Aham. o meu foco agora é aqui mesmo. Tá. E o inglês? O inglês foi primeiro no Brasil? Ou chegou aqui pra aprender? Como é que é? Olha, eu estudei aqui por um ano, aos 16 anos, 16, 17 anos. Então, daí eu já tinha uma base, né? E depois, quando eu voltei, quase 8 anos atrás, eu fui pra escola também, continuei na escola de inglês, mas não era high school, porque eu já estava formada. Eu fui à escola de inglês, essas escolas que dão aula de inglês. E foi assim, aprendendo, trabalhando também. Trabalhei em restaurantes, trabalhei em várias coisas, como delivery, em várias coisas, e assim fui aprendendo inglês, mas principalmente também em restaurantes e escola. Aham. Lidando diretamente com os americanos. Mas Orlando não. Não foi em Orlando, porque Orlando, se você não falar português, você não vive aqui, né? É o contrário. Então, não, eu trabalhei em restaurantes em Melbourne, que é uma hora daqui de Orlando, onde está minha tia, Conheço. meu tio. E eu morei lá por um tempo. Eu também trabalhei aqui no Olive Garden, inclusive. Ah, que Sim. legal! Trabalhei aqui, então, muito em restaurantes. Restaurantes, assim, mexicanos, onde eles me deram muito suporte. Mas também na escola. Então, juntou os dois. A escola era muito teoria, ali no restaurante era prática. Então, eu sempre fui muito focada em relação a isso. Não tem, pra mim, não tinha como vir e não aprender o inglês. Vocês acharam que ela tem cara de patricinha, né? Fala a verdade. mundo acha. Ei. Mas, Olive Garden, restaurante mexicano e tal. Você sim. conhece a vida, a realidade do imigrante, então, Sim. não é? Já cheguei a ter 3 trabalhos. Entrega de... Na época do Covid, tinha muito Instacart, não sei se você conhece. Que o pessoal não tava saindo de casa. Então, o que eles faziam? Eles pediam as compras de supermercado pelo Instacart. A gente recebia a ordem, ia lá, comprava tudo, entregava na porta de casa. A gente limpava ali com o spray, tudo isso bonitinho, e deixava. Então, eu sempre tava ali o dia todo pegando ordem, trabalhando, e depois fazendo delivery de Uber. Tinha muito nessa época do Covid, né? Então, eu trabalhei em vários trabalhos, já tive 3 ao mesmo tempo. Uau, muito legal isso. É legal porque conectar, né, a tua história à vida real, né? Porque a vida real do imigrante é essa aí. As pessoas que vêm pra cá e tem que lidar com o dia a dia. E, a pessoa acha que é fácil trabalhar no Uber e tal, mas não é não, gente. É puxado. Ainda mais na época da pandemia, né? Ainda tinha o risco de contágio e tudo, né? Sim, é puxado. Então eu fazia Uber de manhã, depois ia pro restaurante e à noite eu ainda fazia mais um pouquinho de Uber. E a faculdade de Direito aqui nos Estados Unidos, como é que isso surgiu? Então, depois de um tempo já que eu... Porque assim, é muito difícil como imigrante você fazer tudo ao mesmo tempo. Então muita gente se culpa. Eu não consigo construir minha carreira aqui nos Estados Unidos, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo aprender o inglês, os meus filhos. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Verdade. O ideal é você focar... Claro, se você puder organizar e equilibrar tudo, é importante. Mas também você foca. Se você precisa de mais tempo, vai dando um passo de cada vez. Eu foquei nisso, até porque eu não tinha como entrar na faculdade de uma vez. Isso requer recursos financeiros e tudo mais. Então, eu ali trabalhei, juntei dinheiro, criei minha independência aqui, aprendi inglês. Você fez isso sozinha? Sim, sozinha. Uau! E... Gente, que história, hein? Uau! Mas igual eu falei, eu tenho minha família que foi o meu apoio, mas assim, depende de você. Você tem que estudar, juntar, ninguém pagou minha faculdade por mim, então é um passo de cada vez. Uau, meus parabéns pela história, viu? Obrigada. Assim, eu fiquei até sem chão, porque você falou tudo o que eu costumo falar aqui todo o tempo. Porque a vida do imigrante é muita coisa para lidar ao mesmo tempo. É o trabalho, tem que pagar as contas, é o aluguel, e às vezes a maioria dos imigrantes não vem para cá com recursos financeiros abundantes para não ter que se preocupar com dinheiro. E enquanto o dinheiro é uma preocupação, as outras coisas vão ficando para depois. Mas a questão imigratória é uma coisa que não pode ficar para depois, né? Não tem como, é prioridade. Então, você tem uma listinha de prioridade, você tem que colocar o que é mais importante acima e focar naquilo. Porque se você mudar aí as prioridades, vai dar problema. Sendo as questões migratórias
a prioridade, porque não é barato aplicar qualquer tipo de processo migratório. A assessora sabe disso, principalmente conhecendo a realidade do imigrante, né? Quanto ganha, como faz para ganhar o dinheiro. Mas um erro que eu acho que as pessoas cometem, conhecendo bem a comunidade brasileira, hoje nós somos gestores dos maiores grupos, né, de network de brasileiros da região de Orlando, a gente sabe que as pessoas acabam não priorizando o processo migratório para viver o estilo de vida e o poder de compra dos Estados Unidos. Aí compra um carrão, vive numa casa bonita e tal, vai deixando o processo migratório para depois, e aí o que acontece? Acontece que vem uma onda imigratória com um novo presidente meio, né, diferente, né, e acontece o que está acontecendo na atualidade com muita gente que acaba não sabendo nada sobre o que está fazendo, confia em assessorias imigratórias. E por falar nisso agora a gente vai ter que entrar num ambiente um pouco, né, pesado e não chega a ser hostil, mas difícil de lidar, que são as assessorias imigratórias, né? O que a senhora acha sobre a quantidade de assessorias migratórias que nasceram nos últimos 5 anos para cá, inclusive se puder comentar sobre as assessorias de imigração que estão no Brasil atuando para pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos também. Sim, sim. Então isso é muito perigoso. As pessoas precisam. Porque assim, quando você vai para outro país, eu vou dizer, existem pessoas que não têm acesso a tanta informação. Pessoas que vão ali realmente em busca de uma vida melhor, pessoas que já no Brasil, no seu país de origem, não tinham tanto acesso à informação. Mas ao mesmo tempo, você tem que se educar para você entender que, poxa, eu estou indo para um país novo. Do mesmo jeito que você busca uma escola para os seus filhos, você busca um lugar para morar, é interessante você buscar e se educar em relação à imigração. Você tem permissão para estar ali? O que é que você precisa? Qual o seu plano a longo prazo? Então, ok, eu quero ir juntar um dinheiro e depois de 5 anos ir embora. Mas se você quer ir, ficar aí a vida toda, viver lá, então você precisa ter um plano. E aí eu acredito que as pessoas acabam se deixando levar, igual a gente estava comentando. São muitas prioridades, são muitas coisas que o imigrante tem que colocar ali à frente, né? O carro, a casa, a escola dos filhos, juntar dinheiro, etc. Mas existem coisas que você não tem como tapar os olhos para isso, né? Que é a questão da imigração. Uhum. Então, eu vejo que as pessoas vão, eu sou muito ocupado, eu tenho que trabalhar, meu marido passa o dia inteiro trabalhando, eu vou ali com a primeira pessoa que me ofereceu o serviço migratório. Não, você tem que entender que você precisa pesquisar, você precisa saber para quem você está confiando o seu futuro. Uhum. Porque a questão imigratória é o seu futuro. Querendo ou não, a longo prazo. Comprar um carro é uma coisa que você precisa, uma coisa para agora, mas essa questão migratória vai totalmente, ela casa ali com todo o seu planejamento para os próximos anos e o que você quer para você e sua família, né? Aí a gente volta naquele ponto que você trabalhou no Olive Garden, né? Aí as famílias sobram um pouquinho de dinheirinho, vai todo mundo ali comer no Olive Garden, vai comer um churrasco, vai num restaurante brasileiro e tal. Quando junta esses pouquinhos que estão gastando, é uma consulta com o advogado. Porque, ó, eu, Adriano e o S6, vocês me conhecem, não tem brincadeira comigo. Primeira coisa que nós fizemos quando chegamos aqui foi procurar uma consulta com o advogado de imigração. Tá bom? Conversamos com advogados de imigração. Conversamos com 6 advogados de imigração. Pra você ter ideia. Pagamos 6 consultas com advogados de imigração. Até construir a ideia do que realmente poderia ser feito para nós. E você que tá assistindo aí, cara, não perde tempo, não. Procura um advogado de imigração. A doutora Renata tá aqui e ela pode ajudar você, né, a entender o contexto, o universo da sua vida, da tua família. Porque muitas vezes a gente acha que você é a pessoa que vai aplicar um EB e tal, mas de repente, ouvindo a história, você descobre que a esposa tem uma história bem legal, né, doutor? Não é assim que funciona? Sim, claro. É importante você conversar com advogados, buscar estratégias diferentes, porque a relação advogado-cliente é um relacionamento como qualquer outro. Então, você vai confiar ali o seu futuro nas mãos de uma pessoa. E eu tenho 2 tipos de clientes. Eu tenho aqueles que participam, eles gostam de participar, eles entendem de fato o que está acontecendo, e outros que eles não buscam entender, mas que eu sempre tento educar e trabalhar juntos, porque você tem que entender o que está acontecendo, né? Sim. Então, não é uma coisa que você vai deixar de lado e falar, não, eu sou muito ocupada, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu já tive cliente que falou, não, eu vou ficar no trabalho hoje até 7 horas, eu não vou conseguir assinar esse formulário para enviar, não. Assim, prioridades é o que eu sempre falo. Então você tem que se importar. Aí depois que tudo der errado, olha, a gente tem solução pra muita coisa, mas tem coisa que não tem solução. E aí
A falta de conhecimento sobre qualquer aspecto é o que faz as pessoas caírem em golpes. Ou a facilidade, né? Facilidade, falta de conhecimento, jeitinho brasileiro e tal. Aí o cara tá ali trabalhando, de repente recebe uma ligação, ou você sabia que você pode receber um work permit e um social para você ficar livre aí nos Estados Unidos e tal, tal, tal. Aí o cara, que legal, como? Não, é só a gente aplicar um asilo, porque todo mundo pode. E o que aconteceu? Recentemente tivemos um caso gravíssimo aqui que ainda nem começou a repercussão na vida das pessoas, né? Eu acho que eles estão preparando essa repercussão ao governo, que foi o caso Legacy, né? Que é exatamente assim. Era esse o modus operandi, pelo menos do que a gente sabe, que eles procuravam contato de pessoas nos grupos de trabalho, de network, e ali ofereciam o asilo pela facilidade, pela velocidade. Muita gente caiu e a gente está vendo aí agora o desespero das pessoas. O que a senhora comenta sobre esse caso aí do Legacy? Primeiro, o que eu tenho pra dizer é que foi muito avisado. Vários advogados avisaram por muito tempo sobre Legacy, entre outras consultorias. E mesmo assim, eu não sei o que as pessoas pensavam, que era real. Porque assim, vamos falar a verdade. Você vem aos Estados Unidos, você sabe o quão difícil é a imigração aqui. Você já sabe como que funciona tudo isso. Você realmente vai acreditar que existe ali um jeito fácil com asilo? Qualquer pessoa qualifica para um asilo? Que vai dar certo? Que uma permissão de trabalho é uma aprovação? Não. Tudo que é fácil demais, você precisa ali se perguntar se realmente é verdade. Você precisa estar esperto, eu diria, numa linguagem mais comum. Você tem que estar esperto, você tem que se ligar. Você está em outro país, você não vai confiar em qualquer pessoa que você nunca viu na sua vida. Então, é uma questão, igual eu comentei antes, de se educar mesmo. Mas é muito sério isso que aconteceu. Eu acredito que as consequências vão começar a vir a longo prazo, daqui a um tempo. Eu já tive mais de 200 consultas com vítimas da Legacy, sim. Desde o do ocorrido, mais de 200 consultas e parecia que eu estava falando com a mesma pessoa toda vez, porque a história era igual. Igual. Você pode aplicar para um asilo, a gente aplica para um EB. E aí... Era essa a promessa. Era essa a promessa. Não aplica para um asilo, você vai pegar seus documentos. Eu tive uma com um cliente potencial que me falou assim, não, eu apliquei para um asilo e foi aprovado. Eu falei, foi aprovado? Ela, sim, eu recebi aquele recibo e fiz até a biometria. Mas isso não é uma aprovação. Aí eu fui checar certinho, não tinha sido aprovada. Ela achava que era uma aprovação e estava ali vivendo a vida dela como se ela fosse uma asilada nos Estados Unidos. Então, é bem triste. Aí é a falta de informação, né? A pessoa acha... tem outros casos também que a gente vai comentar, mas, por exemplo, a questão da venda, né? Eles estavam... Eu acho que, na verdade... O que estava acontecendo era a venda de permissão de trabalho, venda de social, com a promessa de que você ou ganharia tempo, ou que ali, por falta de informação, a pessoa até acreditava que já estava resolvido, porque recebia o meu work permit, né? A questão dessas pessoas aí, né? Olhando pelo aspecto de quem está do outro lado, né? Chega nos Estados Unidos, a gente tem dois tipos de pessoas, aqueles que vêm pelo México, as pessoas que vieram como turista aqui para os Estados Unidos, ou vêm como estudante. Não vamos falar sobre os que já vêm com visto de residência, porque, né, não. Mas a pessoa que vem com visto de turista para cá, é muito difícil alguém que veio para cá como turista ter algum argumento jurídico para aplicação de asilo, não é? Olha, isso pode até acontecer, mas realmente, para você qualificar para um asilo, não é qualquer situação. Então, qual a história? Quando eu faço consulta, as histórias que eu mais escuto a pessoa fala, mas eu apliquei para o asilo. Eu falei, o quê? Baseado em quê? Me conta a sua história. Uhum. Não, eu sofri um assalto lá no Brasil. Eu fui assaltado. Então, eu fico pensando, mas quem foi que falou pra você que por você ser assaltado você qualifica pra um asilo? Então, as pessoas, elas descaracterizaram os elementos do asilo e o que o asilo é de fato e banalizaram. Então, o asilo ficou totalmente banalizado. E quando você fala, é muito difícil um turista ou uma pessoa que veio com visto, foi admitido,
qualificar para um asilo. Isso depende de cada história, independente de ter entrado pela fronteira, sem admissão, ou a pessoa veio com visto. Ambas podem qualificar, mas precisa ter os elementos necessários para o asilo, que não é simples, não é qualquer pessoa, e são situações muito específicas. É uma coisa que a gente já ouviu aqui de outros advogados, que a violência urbana não pode qualificar para qualquer pessoa, né? A violência urbana. Não, eu faço consultas e a pessoa fala, eu já fui assaltada 5 vezes. Eu falei, eu também já fui assaltada várias vezes. Então, se todas as pessoas que foram assaltadas qualificassem pro asilo, assim, todo mundo ia receber asilo aqui. Mas não é isso. O asilo, ele é bem específico e não é para qualquer um. E também você não aplica para um benefício se você não qualificar. Mas tem pessoas que me falaram assim, olha, doutora, eu sabia que era só para ganhar tempo. Eu sabia que era só para permissão de trabalho. Então, bom... Eu acho que a diferença de você consultar um advogado. Nós consultamos 6 advogados. Eu recebi 2 tentativas de assassinato no Brasil. Me tentaram matar 2 vezes. E os advogados disseram, Adriano, mesmo assim, você ainda não se enquadra. Pô, e o caso das assessorias é realmente assim, qualquer coisinha vendem a ilusão de que você tem um asilo aprovado. Sim. A gente precisa entender as diferenças. Por exemplo, quem lá no norte, né, tem muitas pessoas asiladas por conta de terem entrado pelo México. Explica pra gente essa coisa assim. Quais são os critérios para a concessão do asilo aqui nos Estados Unidos? E a pessoa que entra pelo México, ele de cara já recebe isso ou não? Não, quando você entra pela fronteira, vamos dar um exemplo. Alguém está fugindo e fugindo do seu país e entra pela fronteira e fala, por favor, eu preciso de ajuda, eu estou fugindo, eu estou sendo perseguido. E daí, lá na fronteira, eles fazem, por quê? Me dá um motivo. Aí fala o motivo, aí ok. Pode ser que você qualifique, você está com medo real de perseguição. Então... Isso acontece lá na fronteira ainda? Ou não? Aham. Certo. Agora não. Agora, meu entendimento é que não está acontecendo na fronteira no momento. Mas foi assim por muito tempo. E quem entra também com visto pode falar, eu estou fugindo, eu estou com medo, eu tenho medo e estou sendo perseguido. Agora, você perguntou, quais são os elementos do asilo? A primeira coisa é você aplicar o asilo dentro de 1 ano que você chegou nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante. Em raras situações, o juiz ou um asilo foi aprovado porque quando você aplica depois daquele tempo. Então, precisa ter aí uma circunstância extraordinária. O que aconteceu que você não aplicou dentro de 1 ano? Porque se você está fugindo com medo do seu país de origem, por que você demorou tanto para buscar a ajuda? Para ser asilado, para aplicar para o asilo? Então, quando você fala assim, eu já sofri tentativa de assassinato no Brasil, é isso que você falou. Sim, ok, mas vezes. por quê? A gente tem que ver a motivação. Então, existem ali a nacionalidade, raça, um grupo social, enfim, tem ali os elementos, qual era o motivo, qual era ali a intenção, por que você estava sendo perseguido, por que eles tentaram te assassinar, um exemplo. Então, a gente tem que entender a motivação. Então, dentro do prazo, motivação e a perseguição real, né? Você tem medo? Se você retornar, o que pode acontecer com você? Então, outra coisa muito importante, teremos que provar que o governo, eles não te ajudou. Ou seja, não basta você só ter medo, você está sendo perseguido. Você tentou ajuda com o governo do seu país? Você tentou se relocar ali dentro do seu país? O Brasil é um país muito grande e diverso. Então, se você está sofrendo ali tentativa, perseguição em um estado, você tentou se relocar para outro estado? E o que aconteceu? Então, tudo isso aí vale. Tudo isso aí conta e precisa ser demonstrado na corte de imigração perante um juiz de imigração. Então, não é só, eu fui assaltado e eu tenho medo de retornar. Não, você precisa comprovar. O governo do seu país tentou te ajudar? Se ele tentou te ajudar, ele foi capaz de te ajudar? Então, você precisa qualificar para todos esses elementos e não é simples, não é fácil. Essa é a primeira vez que eu escuto isso. Recebi um montão de advogados aqui já, conversei com 6, mas é a primeira vez que alguém fala isso, que para você, um dos elementos é você
explicar por que o teu país não conseguiu te ajudar, né? Aham. Realocar você dentro do próprio país e tal, porque realmente faz todo sentido. O Sim. Brasil é enorme. Se você sair do sul pro norte, é praticamente você mudar de país. Sim. De tão grande que é, um continente praticamente, né? Eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre isso. Uau! É super importante demonstrar isso, porque mostra. Porque assim, você vai falar, ok, eu fiquei com muito medo, eu estava sendo perseguido no meu país, eu estava com muito medo. Eu decidi ir para os Estados Unidos. Mas você tem que demonstrar que você tentou ali fugir, se relocar e que aquilo de fato aconteceu. Então, para um asilo ser aprovado, a história tem que ser bem aprofundada. É isso que aconteceu, por isso que o próprio depoimento da vítima dessa pessoa que está buscando asilo é super importante, né? A credibilidade do depoimento é super importante. Quais são os tipos de provas que alguém precisa apresentar? Vídeos, que é boletim de ocorrência, carta, para que o governo acredite nele antes de uma entrevista? Olha, primeira coisa é o depoimento. É muito importante porque ali você demonstra credibilidade. Então, o que você está falando quando você vai a uma entrevista de asilo ou na própria corte de imigração, quando você está lá como própria testemunha ou dando o seu depoimento para o juiz. Então, o seu depoimento é super importante porque ali vê credibilidade. Então, o advogado, por exemplo, eu tive uma audiência, eu chamei minha cliente como... Ela não tinha muita evidência, então a gente mostra ali as condições do país, a gente demonstra para a corte as condições do país. O Brasil é um país perigoso, etc, etc. O governo, a polícia não estava disposta a ajudar. Ela fez lá um boletim de ocorrência, uma ordem de restrição foi concedida, mas mesmo com a ordem de restrição, ela continuou sendo perseguida. E daí, eu fiz perguntas para minha cliente. Aí vai o advogado do governo, vai e faz as outras perguntas para tentar tirar a credibilidade dela. E aí a gente chama isso de cross-examination, né, na corte de imigração. Então, é tão importante porque o próprio depoimento do cliente é o que vai dar credibilidade ou tirar a credibilidade. Mas, além disso, claro, muitas outras evidências. Ali, relatório psicológico, testemunhas também, cartas de testemunhas, então a gente chama de affidavit. As condições do país, relatos do país, como o Brasil é violento, que, claro... voltado para aquele caso em específico. Então, se você foi perseguido porque você faz parte de um grupo social, aí a gente demonstra as condições do país em relação àquele grupo social. Mas vários tipos de evidência que nós podemos apresentar. Como o asilo é um processo humanitário, nós podemos aí utilizar várias evidências primárias e secundárias, nesse caso. Deixa eu tentar montar aqui um perfil que é muito comum aqui. Uma família... né, de 4 pessoas, né, o marido, o esposo, 2 filhos e 2 filhos em idade escolar e tal. Veio como turista, quando chegou ali 3, 4 meses ali de Estados Unidos, recebeu a ligação, vamos aplicar um asilo, mas o plano dele era outro, era fazer um estudante ali, mudar de status para poder, né, no futuro procurar um outro tipo de visto e tal. Porém, ele acreditou no que a pessoa disse, que ele poderia aplicar o asilo para esperar o processo do um EB, por exemplo. E aí eu ouvi falar que o asilo não é um status. Alguém que aplicou asilo e um EB junto não funciona? Ou funciona? Não, em casos muito específicos isso pode funcionar. Em casos muito, muito específicos, daí a gente tem... Já vi advogados conseguindo, já foi possível, mas casos muito específicos, mas em regra... Você tem um asilo pendente, não te dá status. Então, você querer aplicar para um EB, você ali já fora de status, o asilo não te dá status, não te dá essa proteção em relação à aplicação de um EB, que é necessário que você tenha um status válido para que você qualifique, para que você seja admissível. Bem, diante desse escândalo Legacy, né, e 200 entrevistas, 200 consultas, né, com vítimas da Legacy. Quais eram exatamente os perfis? Era mais ou menos isso, turista e tal, a pessoa aplicou asilo achando que estava resolvido, ou a maioria dessas pessoas sabiam de fato que aquilo ali não tinha fundamento e estavam querendo ganhar tempo para pensar depois o que fazer? Por conta do work permit, o social, que é o sonho, né, da galera aqui.
Sim, olha, eu diria que era 50-50. Então, metade das pessoas, elas sabiam do que estava acontecendo, a outra metade não sabia e acreditava de forma genuína que eles tinham um status ali com o asilo pendente. Aham. E pessoas que falavam com convicção, não, eu fui assaltado, o meu asilo é de verdade. E não só asilo que eles faziam visto T também. Ah, o T. Aham, que também foi super banalizado, foi prostituído, o visto Vamos T falar sobre foi... ele já já, tá? Porque o visto T tem se falado muito agora sobre o visto T para as vítimas da Legacy. Espere, eu sei que você quer saber sobre isso. Daqui a pouquinho a gente mergulha nesse ambiente aí. Mas essas pessoas, por saberem que não era uma aplicação genuína e tal, eles podem responder alguma coisa por conta disso ou não? Olha, depende. Se a aplicação foi frívola, por exemplo, o que é uma aplicação frívola? Uma aplicação mentirosa, que você Aham. inventou fatos para ganhar o benefício. Então, dizer, não, eu fui assaltado porque eles estavam por causa da minha nacionalidade, porque eu era brasileiro, por causa da minha religião. Então, eles inventaram a mentira. Porque você pode, não que você pode, mas lembra que eu falei que o seu testemunho, o seu depoimento, ele é tão importante? Então, as pessoas ali, elas mentem para ganhar o benefício. Então, essa é uma aplicação frívola de asilo. E aí, você mentiu? Por isso que eu sempre peço FOIA. Não sei se você costuma falar aqui do que é o FOIA pros... Não, vamos mergulhar nesse. Eu tô gostando demais, porque a senhora tá indo por uma linha que ninguém nunca seguiu aqui ainda. Sim, sim. Então, por isso que eu sempre peço, olha, eu preciso ver o que foi colocado na sua aplicação, porque não adianta nada a gente seguir fazer todo ali uma estratégia migratória pra você e não ter recorde do que você aplicou, se foi uma mentira e se contradizer ali o que foi feito. Então, essas vítimas da Legacy, sem dúvida, eu estou indicando fazer o FOIA, que ali a gente consegue os recordes do que foi aplicado, o que eles protocolaram, o que eles escreveram. Então, a gente consegue ver esse recorde. Então quer dizer que todas as vítimas da Legacy, ou a maior parte delas, pode fazer isso? Aham. Qualquer pessoa pode fazer um FOIA. Na verdade, quase todos os meus processos é mandatório fazer um FOIA, eu diria. É muito importante o FOIA, porque Explica pra gente mais profundamente o que é isso. o FOIA, ele é o Freedom of Information Act. Então, você tem ali o direito de pedir as informações, a cópia. Eu não vou explicar de uma maneira que para todo mundo entender. Você tem um histórico migratório, você já fez várias aplicações ali com a migração, com qualquer agência que seja, e você gostaria de pedir cópias do que foi protocolado. Então, você pede o FOIA. E aí, o governo disponibiliza, ele não é rápido, pode demorar um pouco. O governo disponibiliza e a gente tem ali cópia do seu recorde. Então, o FOIA ele é super importante e indicado. E ele é tão interessante para qualquer estratégia migratória. Então, vamos dizer, já fiz 3 extensões de turista. Aham. E agora eu quero fazer um EB2, NW. Ok, a gente precisa entender o que foi dito naquelas extensões. Por quê? Porque a gente vai colocar ali o seu EB2NW e se a história estiver diferente? Você diz assim na sua extensão, sim, eu tenho um trabalho, eu sou advogada no Brasil. E aí no EB2 você vai falar, não, minha profissão sempre foi essa no Brasil. Então ele já tem uma contradição. Entendi. Então todo o processo migratório ele tem que ter uma estratégia. E o FOIA Pode ele gerar é super inconsistência de Isso, informações. inconsistência. Aham. E aí isso os oficiais analisam esses detalhes, assim, a consistência desde a chegada até o argumento da aplicação. Com certeza, desde a sua entrada aqui. E o mais... Desde a entrada que eu digo no aeroporto, o que Sim, você que falou você no falou aeroporto. Tudo que aconteceu. Então, eles estão fazendo muito isso nas entrevistas. Qual a intenção que você tinha ao entrar nos Estados Unidos? Você tinha intenção de ficar? Você tinha intenção de turistar? Você tinha intenção de morar aqui de forma ilegal? Como é? Então, tudo isso eles estão trazendo à tona. É muito importante você ter cuidado e montar o seu processo com estratégia. Gente, olha eu aqui, ó. Respira, pessoal, respira. Porque, assim, é aquela coisa, né? Muita gente vem, turista, Orlândia, a gente sabe, né? Vem turista, aí gostei do país, deixa eu ficar um pouquinho mais e tal. E aí, como o tempo vai passando e todo mundo quer ficar, de fato, né? A questão do asilo, acho que a gente podia até continuar seguindo um pouco nessa direção, porque foi a estratégia utilizada, né, pela Legacy para levantar 20 milhões de dólares, é muito Ou dinheiro. mais. Eu tenho advogados que não fazem 20 milhões de dólares em 3 anos, né, doutora?
Não, isso é loucura. Isso é loucura. E eu soube que foi muito mais que isso, se Muito duvidar o mais? dobro. Aham. Uau! Porque 20 milhões é o que a polícia conseguiu identificar, né? Até agora. Porque as- Rastreio na conta Exato, o que a polícia conseguiu identificar até agora. Então, será que não há mais aí por trás? Porque, pelo que eu estou vendo, a investigação ainda está no começo. As Sim. investigações ainda estão começando. Então, não é que foi finalizada, eles já têm tudo, não. Então, é o que eles conseguiram rastrear até o momento. Fora o que você faz ali em cash. Exato. Uhum. Gente, assim, 20 milhões de dólares já é muita coisa. Imagine se tiver muito mais, porque eu fico pensando assim, cara, a gente falou lá no início que é muito difícil as pessoas conseguirem aplicar um processo, acham que é difícil aplicar um processo migratório com um advogado porque é muito caro. E eu soube que teve gente que pagou 40 mil dólares para eles. Eles são bons Sim. vendedores, não? Sim, porque o pessoal tava arrumando dinheiro de onde não tinha pra pagar. E conseguiam e pagavam as parcelas mensais. Eu tenho clientes potenciais que me falaram, doutora, mas eu vou continuar pagando as parcelas mensais, mesmo que isso tudo aconteceu, porque eu tenho muito medo. E eu carrei. E medo, e olha, teve casos aqui, né, de pessoas que a gente conversou, e tem muitos depoimentos no nosso direct, muitas pessoas que nos pedem ajuda com indicações de advogado, porque graças a Deus o nosso canal tem muita reputação, né, muita credibilidade, e as pessoas dizendo que receberam seu work permit, o documento do social e tal, isso tudo ficou retido lá e eles só entregariam após a finalização do pagamento, né? Enfim. E 40 mil dólares, 20 mil dólares para pagar por uma assessoria migratória. E eu falo aqui assim, muitas vezes eu digo que existem profissionais que não são tão bons, mas são excelentes na internet. Falam bem, têm uma boa equipe de marketing, Sim, né? exato. Você tem que saber diferenciar. Eu sempre falo nas minhas consultas iniciais. Nenhum processo é fácil. Então, se fosse fácil, você acha que teria tanta fraude em processo de casamento? Seria tão difícil para pessoas que vivem aqui há 20, 30 anos e nunca conseguiram um green card ou cidadania. Não é fácil. Se você vê algo muito fácil, você tem que suspeitar, você tem que ali tomar muito cuidado. Né? E aí, essas mesmas vítimas da Legacy são as mesmas pessoas que falam: ai, doutora, mas eu não tenho como pagar os seus honorários agora. A Legacy tirou tudo que eu tinha. Ah, e agora? E agora? Não, ou é isso ou é aquilo, né? Tem alguma coisa. E aí, o que vai escolher, né? Exato. Assim, igual eu falei no começo, prioridades. Você tem que se organizar. Se você quer mudar de país, principalmente quem tem filhos, quem tem esposa, quem tem uma família, você tem que se organizar. Não tem como fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que priorizar o que é prioridade. Então, às vezes, se você tivesse agido há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, você não estaria na situação que você está agora. Então, é importante você agir o mais rápido que você puder e priorizar o que tem que ser priorizado. Não tem como fugir da realidade. Se você estiver precisando de uma cirurgia, você vai no recepcionista ou você vai no médico? É verdade. Você vai no médico, você vai ter que arrumar o dinheiro para pagar o médico, você vai ter que resolver essa situação, senão... Ou deixa o país. Exato. Né? Porque, assim, falando sobre essa questão do dinheiro aqui, assim, a gente sabe que se procurar um advogado e explicar a situação, encontrar um jeito de pagar, vai dar certo. Eu conheço advogados parcelando o processo de EBs em 48 vezes. Uhum. Porque é mais ou menos o tempo que leva um EB2, um EB3 e tal. Então, o jeito de pagar, só basta você procurar um advogado. Mas o problema é que o senso comum da comunidade é aquele assim... Na hora do intervalo lá da construção, o cara vai conversar com o outro. Quanto é que custa o seu processo? Foi 20 mil. Foi 25 mil e tal. E nunca vou conseguir pagar 25 mil. Mas se você contabilizar as parcelas do carrão de zero que você comprou, mais os restaurantes que você comeu e as roupas ali da Burlington, da Rose, etc e tal, e as maquiagens e tudo, quando você vê, você poderia ter priorizado isso. E por falar em dinheiro, eu quero tentar ver se eu acho um pouquinho de esperança para você aí, né, que levou o golpe da Legacy. Existe a possibilidade de recuperar o dinheiro que foi pago? Existe, claro, sempre existe a via judicial, na qual você vai ali na corte e você processa e você pede o seu dinheiro de volta. É difícil que eles paguem, né? Mesmo que o juiz ele dê uma ordem que você ganhe o processo, eles precisam pagar de alguma maneira. Então aí a gente precisa saber se há bens que possam ser
aí usados, né, para esse pagamento, como que a polícia está agindo, eu precisaria de mais informações das investigações. Mas é possível legalmente, já vi relatos de pessoas que conseguiram, via judicial, antes disso tudo estourar, eles conseguiram. Então, há a possibilidade. Agora, vale a pena? Não sei. Um advogado para fazer um processo desse também não é barato. Mas... porque é cível, né? Não é imigratório. Sim. E pelo que eu soube, você tem que deixar um depósito com o advogado para depois... não sei, enfim, é um pouco diferente no Brasil, né? Da estrutura de honorários do advogado. Aham. Mas há advogados brasileiros que atuam nessa área, sim. E é sempre você buscar informações. Claro. A esperança né, por exemplo, eu acredito que os primeiros que entrarem com processos para pedir o dinheiro de volta provavelmente podem ter mais chances de receber, porque a polícia deve estar apurando bens, contas bancárias, aprendendo. E a pergunta se a senhora souber responder, é claro, para onde que vai esses recursos? O que o governo americano costuma fazer com recursos apreendidos assim, dessa maneira? Existe alguma forma que o próprio governo possa devolver para as pessoas? Ou o governo fica para si? Como que a senhora acha que vai proceder? Não, isso é uma questão privada, eu diria assim, é uma questão, não que o governo vai decidir o que vai ser feito com o dinheiro. E essa questão civil, eu não estou na melhor posição para falar. Claro. Mas o que eu sei, assim, por cima é que, com certeza isso pode ser decidido na via judicial. Então, um juiz decidiria o que seria feito. E o dinheiro, claro, se eles conseguirem recuperar, ser retornado para as vítimas, as pessoas que foram lesadas. E também depende. Porque, ok, o dinheiro foi conseguido de forma ilegal. Não é que a gente está falando de tráfico de drogas, que eles vão pegar o dinheiro, a polícia vai recolher, mas de serviços. Então, depende do que foi feito exatamente. Eles atuavam ali de forma, eu diria, legal, né? Mostrando esse advogado, mostrando carteirinhas da OAB do BAR, que é a OAB do Brasil, falsas. Então, existe crime aí, mas eu não acredito que o governo iria... Bom, não sei exatamente, mas não estou na melhor posição de falar. Tá. Mas eu acredito que é mais na área mais privada. Assim, mas aí a gente pode falar abertamente, considerando, ou não que a senhora seja uma advogada. Vamos bater um papo agora aqui. Por exemplo, porque foi um atendimento feito dentro de um escritório, né? Com contratos, todos têm um contrato assinado e tal, onde tá bem descrito o que seria feito e tal, como que seria feito. E por outro lado tem um crime sendo aplicado, né? E aí é um problema deles, né? O crime que eles cometeram. Mas as pessoas têm um contrato com a empresa. Então, eles podem, pelo que eu entendo, eu acho que talvez executar esse contrato para poder ter o dinheiro de volta, que, de certa forma, esse contrato não tem a ver com o crime que a Legacy cometeu. A Legacy vai lidar com o crime que cometeu e, por outro lado, vai ter que lidar com o contrato que tem com seus clientes. É mais ou menos por aí? Sim, porque a gente está falando do criminal e do civil. Então, os contratos, a gente vai para a área civil. O reembolso, como você fala, rescisão do contrato. Sim, é isso mesmo. Eles vão pegar o dinheiro de volta da forma judicial. E o criminal, que é o crime que eles cometeram. Que eles já estão lá detidos, presos, e eles vão passar pelo processo ali criminal, na corte criminal. Então, aí são duas esferas. E 3, que ainda vem a questão migratória. É too much que aconteceu, muita coisa. É muita coisa que a gente, todo mundo ainda tá digerindo, né? Mas o fato é que as pessoas foram lesadas. Foram lesadas na esfera civil e por acreditarem que estavam lidando com profissionais de imigração. E essa lesão que eles sofreram trouxe prejuízos diversos, né? E através de crimes cometidos, né? E agora para essas pessoas que foram lesadas, né? Tanto na área civil como criminalmente e tal. Quais são as possibilidades legais que essas pessoas podem ter no aspecto imigratório, já que a gente não pode falar sobre o aspecto civil, para tentarem ter alguma solução para permanecerem nos Estados Unidos, que é o que todo mundo quer, né? Então, cada caso é muito específico. Nós temos pessoas que tinham casos reais, por exemplo, de casamento, casos reais, mas que
foi aplicado de qualquer jeito. Só, igual eu falei, a gente pedindo FOIA, a gente consegue ver o que foi feito, o que foi protocolado, se foi protocolado da maneira certa, se aquele processo vai gerar investigação, se teve ali discrepância em alguma coisa. E tentar, eu diria, consertar, se essa é a melhor palavra, e se tiver como, esse processo. Para quem tem processos mesmo reais e para quem qualifica. Que eu peguei casos assim também. Existem as pessoas que não qualificaram, aplicaram para o asilo completamente frívolo, mentiroso, e que podem qualificar para um outro tipo de processo. Então, pessoas que qualificam para um outro tipo de processo. Pessoas que aplicaram para o asilo e sofreram extorsão ou outro tipo de crime, blackmail, outro tipo de crime pela legacy, essas pessoas podem qualificar também para um tipo de visto. Eu acho que é quase todo mundo, viu? Porque eu ouvi por aí. Sim, acho que 70% das consultas que eu fiz com essas vítimas aconteceu e foi bem Coisa pesado. pesada. Então, existe aí essa possibilidade. E eu vi muita gente comentando, os advogados agora... Porque, assim, eu vi tanto advogado alertando antes disso tudo acontecer. Alertaram no Instagram, alertaram em podcast, alertaram... Todos que vieram aqui antes de explodir falaram sobre isso. Mas não falaram abertamente. Já sabiam de quem era, mas ainda não haviam aberto o nome. Mas teve advogado que falou o nome e mesmo assim só foi crescendo, crescendo, crescendo. As pessoas não fizeram caso. As pessoas não deram atenção, as pessoas não quiseram... Falaram, não, o advogado tá querendo ganhar dinheiro, o advogado... Porque, não sei por que, todo mundo odeia advogado. O juiz, o promotor. Coitado da gente. Então... É porque eu acho que cobra muito, que 100% do que ganha fica pro advogado, né? Exato, mas assim, foi alertado, não escutaram. Agora os advogados estão alertando, nós estamos alertando. Pode ser que você qualifique para um tipo de visto. As pessoas estão falando, não, eles só querem ganhar dinheiro em cima da tragédia. Não, está sendo avisado que você pode ser que você qualifique, não que você qualifica. Então, o que você tem que fazer? Buscar um advogado, é o momento para saber se qualifica. Às vezes sim, aí você tem que pegar a oportunidade. Mas de todo modo, a única pessoa que pode agora te dizer o que você pode, o que não pode, é um advogado, não é, doutor? Você vai cometer o mesmo erro? Você não vai cometer o mesmo erro. A não ser que você queira levar um outro golpe. Então, não resta saída. É a mesma coisa que eu falei aqui. Se você quer fazer uma cirurgia, você vai em quem? No médico. Igual se você precisar resolver algum problema imigratório, você tem que ir com um advogado. Não tem pra onde correr, não tem o que fazer. O que a gente aqui do podcast tem dito é que se você deseja permanecer nos Estados Unidos de forma legal, você precisa consultar um advogado para entender tudo o que aconteceu, porque a maioria das pessoas não conhecem o que está dentro do processo, porque uma coisa que as pessoas não sabem, né, que a assessoria migratória ela faz uma self-application, como é que eu posso... A assessoria faz a aplicação, mas quem assina é a própria pessoa, não tem um advogado por trás se responsabilizando pelos documentos que estão dentro do processo, certo? Exato, não tem. É como se você estivesse fazendo sozinho. Você só contratou uma pessoa para preparar, enviar, eu fiz só. Então você não tem representação. Se você tiver que ir ao fórum, à corte, você vai ter que ir sozinho se representando. Ou seja, se tiver um documento falso colocado por eles lá, você quem responde... Você que protocolou. Mas... Igual, eu tive clientes que foram vítimas, nada em relação à imigração, vítimas de fraude com social. E a imigração negou o caso e falou assim, as pessoas que você contrata para resolver seus problemas, você tem responsabilidade. Você vai contratar uma pessoa, ela vai e assina algo, faz uma fraude ali no seu nome, ela comete fraude e usa o seu nome, é seu problema. Porque era pra você você confiou nessa pessoa e essa pessoa agiu no seu behalf, ou seja, a pessoa agiu por você. Então, é sua responsabilidade. Você não pode dizer, não, mas a pessoa eu não sabia. Não existe isso. Você não vai ser o coitado da história, infelizmente. Aqui nos Estados Unidos, se você não sabe, não existe esse negócio de eu não sabia, não. É pressuposto que você tem obrigação de saber que não pode virar à direita ali em determinados lugares, não é isso? Que não pode matar, que não pode fazer nada disso. Então vai dizer, eu não sabia. Não, aí ia ser muito fácil. Aí ninguém nunca ia saber de nada. Aí a gente vamos mergulhar assim agora, ainda dentro das vítimas da Legacy, aqueles que realmente sofreram
extorsão, que realmente foram ameaçados, que realmente, além, claro, dos problemas do processo migratório, foram, né, como é que eu vou dizer, tiveram danos, né, de alguma forma, por extorsão, por ameaças e tal. Essas pessoas, porque agora o que muito diz assim, que enquanto alguns choram, outros vendem o lenço. E quem vende o lenço é o que estão dizendo que são os advogados, né, que estão se aproveitando agora dessa situação toda para vender. Agora a onda seria de venda de visto T. A internet Não? Visto? Visto U, desculpe, visto U, tá vendo? Tanto que, por isso que a gente tem que conversar com advogados, né? Olha, mas é exatamente esse o papel do advogado. Então, o advogado tá dizendo que eu qualifico pra isso, tá querendo ganhar dinheiro. Mas é o papel do advogado. Quem vai te dar aconselhamento jurídico nesse momento é um advogado. Não é sua vizinha, não é sua amiga, não é o grupo de Facebook, é o advogado. E você, antes de contratar um advogado, você tem que confiar e tem que existir essa relação, essa boa relação, pra que dê certo. Então, os advogados estão se aproveitando. Não, os advogados, eles estão te alertando mais uma vez se você qualifica ou não, ou que você pode ser uma oportunidade para você. Então, claro, você precisa de uma consultoria ali, uma consultoria especializada ali com o advogado para saber se você qualifica. Se houver elementos suficientes e você qualificar, ótimo. Vamos montar uma estratégia e seguir em frente com esse visto, esse pedido, né? Agora, se não, também podemos buscar outros tipos de aplicações, de petições ou estratégia para o caso da pessoa em específico. Mas é o momento de confiar ali no advogado e tentar. Agora, é muito delicado esse assunto porque essas pessoas já vêm com um trauma. Uhum. Então, elas já vêm, doutora, eu já estou tão traumatizado ou traumatizada que eu já nem tenho confiança. Então, igual você falou, foram tantos danos financeiros, a questão migratória e também emocionais. Sim, aí que a questão emocional, inclusive para um processo, né, para o visto U também é algo que pode ser levado em consideração, né? Sim, claro, o visto U, ele é um processo humanitário também e para vítimas que querem colaborar com as autoridades policiais ou que colaboraram. E para encorajar as vítimas que, vou usar essa palavra que nem é correta, para pessoas ilegais, para pessoas que não têm status, para que elas não tenham medo de ali denunciar o crime e colaborar com essa investigação e o combate ao crime. A pessoa que aplicou o visto, aplicou o asilo, ou com a Legacy, ou com qualquer outra pessoa, essa pessoa tem um status dentro dos Estados Unidos? Não. O asilo não dá status, ele é um processo pendente. Uhum. E todo mundo, por exemplo, se todo mundo pressupõe-se, é pressuposto procurar um advogado para fazer o FOIA. Daqui a pouco, tá vendo? Para poder entender, né? Que é como se fosse pegar um histórico de tudo que foi feito, do que não foi feito, se foi feito bem, se foi feito mal, para o advogado poder se inteirar do assunto para depois agir, né? Não é isso? Isso. Sim. Mas se a pessoa não fizer nada? Aí o risco é muito maior, porque, assim... O processo vai seguir do jeito que tá até ser negado. Entendi. Ok, o processo vai seguir. Uma hora você vai ser chamado para ir em uma entrevista de asilo. E daí é que vem o problema, porque se você não for aprovado nessa entrevista, você vai ser referido para um juiz de imigração. E você vai ter que defender o seu asilo na frente do juiz de imigração. Então, em palavras comuns, você vai ser colocado em processo de deportação. É o chamado a entrevista do medo, é essa entrevista ou não? Tem gente que fala que tem uma entrevista final do asilo que você vai ter que ali sustentar oralmente. É isso mesmo? É a entrevista do asilo com a imigração. Uhum. Então, você vai ser chamado, pode ser a qualquer momento. E eles estão chamando muito rápido. Sim, Então, isso. aí que tá o problema. Porque se você sair e cancelar seu caso de asilo, você também vai ser colocado em processo de deportação. Se você deixar seu asilo quietinho ali e for chamado para uma entrevista e essa entrevista você não for aprovado, você também vai ser colocado em processo de remoção. Tá. Então, é aquilo. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. A melhor coisa é procurar advogado também e É. fazer alguma coisa, né? Gente, eu tô aqui estupefato com tudo isso que eu tô ouvindo, que é a primeira vez que a gente entrevista um advogado
após toda essa situação que Ah, é? aconteceu, assim, mais profundamente, porque, claro que eles aplicaram outros tipos de visto, né, os EBs e tal, mas os maiores problemas que foram encontrados são as pessoas que fizeram aplicações de processos sem nenhum fundamento legal, né? Então, o que acontece? Se você seguir com o seu processo do jeito que tá, não fizer nada, se prepare porque vem. Você não sabe o que vem. Não tem como nem consultar a Legacy como é que tá o seu processo, não tem como saber nada. Então, algo precisa ser feito, né? E outro, desculpa interromper, outro advice é, eu sei que muitas vezes eles colocaram o processo no endereço do office deles. Uhum. Então, é interessante que você também faça essa mudança de endereço, porque se essa carta de agendamento de entrevista for pro endereço do office deles e esse endereço não existe mais, ninguém vai receber. E se você faltar a entrevista, você também vai ser colocado em processo de remoção. Então, é interessante você mudar o endereço para você ter todas as atualizações do seu caso. E chegar na sua casa, você está ciente, a par de tudo. O que a gente soube que além do endereço do Office, eles também criavam e-mails para os seus clientes para poder receber as notificações por e-mail ali. Então não é assim, se correr o bicho pega, se fica. Gente, só tem uma opção, é procurar realmente. Se você tem intenção de ficar nos Estados Unidos, você tem que procurar um advogado para saber o que fazer né, a partir desse momento aí, porque para todo mundo o risco é absurdo. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem visto muitas pessoas que estão sendo detidas e presas no trânsito, né? O trânsito hoje é absurdamente perigoso você estar caminhando por aí. Porque antigamente, até algum tempo atrás, se você tinha um processo de asilo aplicado e era parado numa blitz, alguma coisa assim, por alguma infração, né, eles não verificavam as questões imigratórias, somente as questões de trânsito. Agora isso aí tá tudo misturado, ninguém sabe mais, tá tudo uma coisa só, né? Então, as pessoas que têm asilo, elas não podem se sentir legais totalmente, né, andarem tranquilamente pelas ruas dos Estados Unidos e cometerem infrações. Ou o asilo protege de alguma forma a pessoa. Não. O asilo, ele protege apenas da deportação. Então, se você tem um pedido de asilo pendente e você for detido, eles não é suposto, porque eu já vi acontecer, te deportarem. Você fica lá detido, até você ver um juiz de imigração e seu caso ser julgado. Então, não é suposto acontecer. Mas eu tenho um cliente que fala assim, doutora, eu quero protocolar meu processo o mais rápido possível, porque caso eu seja parada pela polícia, eu tenho que mostrar pra polícia que meu processo está pendente. Isso não vai te proteger de nada. Se eles quiserem, eles vão te prender igual, você vai ser detido pela imigração e você vai responder seu processo ali detido ou pedir uma fiança pra ser liberado e responder em liberdade. Então, não protege. Aham. Não protege. Assim, houve um tempo em que você poderia dizer que está em processo e tal, e dependendo do ponto de vista do oficial ali, ele poderia entender que não, tudo bem, vai pra casa e tal, tá aqui tua multa, ou na próxima vez eu te... Mas, gente, como eu repito de novo, tem milhares, não vou dizer milhares, centenas de mensagens no Instagram de pessoas que foram detidas por conta de problema com a placa do carro. Vou contar, tem a amiga de a mãe de uma amiga nossa, com 62 anos, comprou um carro num dealer e a placa, aquela plaquinha de papel que vem, aquela provisória, não era uma placa oficial, era uma placa falsa. E a polícia prendeu ela com essa placa e ela tá presa há 4 meses. Tá? Não saiu nem fiança para ela. E ela estava com asilo aplicado, tá? Outro caso, hoje eu recebi aqui uma mensagem, eu vou até ler a mensagem para vocês aqui agora, por conta dos grupos que a gente tem do WhatsApp. Eu tenho um grupo que ajuda brasileiros com informações e tal. A menina escreveu aqui, olá, ó. Adriano, tudo bem? Me indicaram você para tentar me indicar um advogado. O pai do meu namorado foi detido ontem pelo xerife por estar dirigindo com a drive cancelada. E tem o asilo aplicado, né? Tá aqui a foto dele aqui, ela mandou a foto, mandou tudo. É pública a informação, mas eu vou manter o nome dele em sigilo. E aí a gente... E agora, doutora?
Olha, acredita que eu já tive um cliente que a polícia bateu no carro dele, aqui na Flórida. A polícia bateu no carro dele e ele que foi detido pela imigração. A polícia ligou pra imigração e ele foi detido. Olha aqui, ó. Esse é o caso. Então, gente, não é um ou dois ou três, são centenas de pessoas que estão sendo detidas por conta de problemas com trânsito. Então Sim. o asilo não te dá segurança de nada, não se sabe o que vai acontecer com eles. Por favor, meu povo e minha povo, você sabe que eu amo vocês, você sabe que nosso programa veio para trazer informação de qualidade, né, diretamente dos profissionais, dos especialistas, para que você possa se proteger e que o seu sonho americano não se torne um grande pesadelo, né? Então, doutora, as orientações agora, vamos lá, de um modo geral, assim, que conselho, senhora Dari, olhando para aquela câmera, olhando no olho do papai, da mamãe, do titio, todo mundo que está numa situação com asilo aplicado pela Legacy ou outra assessoria qualquer, manda uma mensagem para esse pessoal. Olha, primeiro eu sinto muito. Sinto muito pelo que aconteceu, sinto muito pelo que vocês estão passando. Nós, imigrantes, em geral, sentimos muito, porque também passamos por essa trajetória que você está passando agora. Mas o ideal é você buscar um advogado para te aconselhar. Às vezes você qualifica para um visto, para um benefício migratório e você nem sabe. Então, fale com o advogado. Você tem a sua história específica, que não é a mesma história da sua amiga e não é a mesma história da pessoa que você falou ali no grupo do Facebook. Então, a sua história é diferente, a sua história é muito específica. E você só vai saber se há uma solução se você conversar com um advogado que seja licenciado, que tenha experiência. Só essa pessoa vai poder te ajudar nesse momento. Então, não é momento de buscar outra assessoria, cometer o mesmo erro. É o momento de você buscar um advogado mesmo. E, em relação às detenções, também andar na linha, se você está em processo, verifica ali a placa do seu carro, verifica se você está dando seta, verifica se uma luz do carro não está queimada. Cuidado para não passar por nenhum acidente de trânsito. Se você não tem uma driver's license, não dirija. Ah, doutor, não tem como, eu preciso trabalhar, preciso deixar meus filhos na escola. Dá um jeito. Não tem o que fazer. Porque se você for detido, quem que vai ficar com seus filhos? E agora, só pra gente finalizar o assunto, né, do asilo, fui detido. E agora? Tá detido. Meu pai tá detido, minha mãe, meu irmão. Agora também não tem pra onde correr, é uma advogada. Porque não tem legacy, não tem... Você pode até ir lá na frente de um juiz de imigração e pedir sua própria fiança, mas você precisa ter evidência e precisa ter estratégia. Porque a fiança, ela tem elementos específicos para que você tenha uma fiança concedida com o juiz de imigração. Então, é ali o flight risk e o danger to the community. Que você não oferece um risco à sociedade, um perigo à sociedade, e que você não é um risco de fuga, de fugir e não ir comparecer às audiências. E precisa de evidência. Precisa de um sponsor. Então, é um processo também delicado, que não é rápido, não é fácil, porque a maioria são homens, pais de família, que sustentam a casa, e a esposa fica sozinha com os filhos, a esposa não trabalha, e fica todo mundo desamparado ali, e é uma carga emocional muito pesada. Sim. Então, você precisa, com certeza, falar com o advogado, apesar de que tem gente sofrendo golpe até com isso, se passando por advogado Meu e Deus. fingindo em audiência de fiança. Mas é buscar um advogado e se preparar financeiramente, tá? Então, se você é imigrante, você precisa se preparar financeiramente, porque pode acontecer com qualquer pessoa. Em um dia comum, ali no trânsito, pode acontecer uma coisa e você ser levado e ser detido. Aqui em Orlando, eu tive cliente que não estava fazendo nada. Ele estava literalmente dirigindo na highway. Não tinha nada de errado. O ICE parou e levou para detenção. Então, tem que estar preparado. Não é para apavorar, não é para assustar. É mais por precaução. Então, é isso. E o que ele fala lá, né, da delegacia e tal, quando é detido, o que ele fala pro policial, tudo isso pode trazer impacto para o que vem depois, inclusive, a continuação do processo dele? Sim, com certeza. Quando o advogado também alerta, quando você for detido, não fale nada. Fique em silêncio, exerça seu direito de permanecer calado. Existe algo que a polícia faz quando você é detido, que é um affidavit. Eles escrevem ali tudo que você falou. Então, eu tive um cliente aqui em Orlando também, que ele estava trabalhando e uma moto bateu atrás dele.
E nisso, ele desceu do carro e foi pro estacionamento. Só que quando ele fez isso, foi considerado que ele fugiu do local, da cena. Né? Que ele fugiu. Sendo que bateram nele, ele nem teve culpa. Meu Deus. Foi considerado que ele fugiu. Quando a polícia foi nele pra prender ele falou, não, eu estava com medo, porque eu sou ilegal. Ixi, ó Jesus. Aí na audiência de fiança o juiz falou, não, mas ele assumiu aqui, ó, que ele fugiu porque ele tava com medo. Porque a minha estratégia foi dizer pro juiz, não, ele não fugiu, ele desceu e ele caminhou 5 passos. Ele literalmente saiu de perto do carro, mas foi considerado que foi fuga. Porque a moça disse que machucou alguma parte do corpo. A que bateu. A que da bateu moto. na moto. Peraí. Personal injury na Flórida. Então você tem que dar o seu show ali. Claro, né? Tem que aproveitar. Exatamente. A questão do seguro aqui nos Estados Unidos é muito forte. Gente. Qualquer coisinha você recebe uma indenização, né? Exato. Então, ali ela falou e aí o juiz falou, mas ele assumiu aqui. Aí eu falei assim... Mas essa audiência era de trânsito De ou era de fiança, imigração? de fiança. De fiança. Aham. A de trânsito, ele contratou ali um advogado, ele resolveu. Mas na audiência de fiança, porque lembra que eu falei, também no asilo, também na audiência de fiança tem que comprovar que não é um risco à sociedade. Então, uma pessoa que se envolve em um acidente, foge, essa pessoa pode ser que ela ofereça um risco à sociedade. Pode ser que ela se envolva em outro acidente Claro. e fuga novamente. Aham. Então, o juiz precisa analisar esses fatores com muito cuidado e cautela. Ali ele vê o affidavit do cliente comprovando que ele fugiu da cena do crime. O outro elemento que eu falei foi risco de fuga. Aham. Então aí já matou os nossos 2 argumentos. Entendeu? Então, fique em silêncio, não comprove nada, porque é a palavra dele contra a sua. Agora vai esquentar o assunto. Agora vai esquentar o assunto. Vamos lá. Digamos que agora o assunto é ICE, tá? ICE porque teve um outro advogado que teve aqui, ele falou assim, gente, o ICE tá imprevisível. Né? Tá matando americano. Os caras mataram americano, não foi um só não. Então não dá pra prever o que vai acontecer em relação a essas questões de abordagem, né, do ICE aqui. A gente sabe que aqui na Flórida os State Troopers estão treinados e autorizados legalmente para lidarem com questões migratórias também em abordagens de trânsito e tudo. Mas digamos que o nosso amigo ou a nossa amiga que está nos assistindo ali está numa situação imigratória delicada e ele é abordado pelo ICE e aí dele é pedido ali documentos e tal. O que ele faz? Fica parado, não fala nada, fecha a janela? O que faz? Olha, eu acho que se for pra acontecer, vai acontecer. Então, não é que... A gente sempre indica, fica em silêncio, não responde mais do que for perguntado, mas também coopere. Coopere, porque se você for agressivo, se você tentar brigar, pode ser um problema que pode prejudicar. Lembra que na audiência de fiança a gente tem que comprovar que a pessoa que você não é um risco à sociedade, não é um perigo à sociedade, desculpa, e que você não é uma pessoa perigosa, basicamente. Então, se você reagir, se você brigar, você só vai complicar pro seu lado. Então, mantenha calma, coopere, colabore e busque um advogado para o mais rápido possível nesses primeiros momentos. Então, essa é a minha recomendação. Eu digo assim, coopere, beleza. Mas o que eu nunca devo falar, o que eu nunca devo fazer, porque com certeza, se eu falar ou se eu fizer, isso vai me complicar definitivamente para que a senhora, doutora, consiga continuar me ajudando no futuro. Olha, quando você colocar em processo de remoção, você vai receber um Notice to Appear, que é um NTA. E ali vão ter algumas alegações. Por exemplo, você não é um cidadão dos Estados Unidos, você é um cidadão do país X. Você entrou dia tal, com visto tal, no aeroporto tal. E quando a gente vê o juiz, a primeira audiência, a gente tem que confirmar, essa será a palavra, confirmar essas alegações. Se a gente negar essas alegações, quem tem que provar que aquilo é verdade é o governo. Aham. Se o governo não conseguir provar, o processo cai. Não existe. Quem alega isso é o oficial, que ali Quem alega isso é o governo. Ah, entendi. Então você recebe o Notice to Appear como se você estivesse colocando em processo, tipo, Sim. processando. Acusação. Então ele fala, você entrou pela fronteira, você entrou pela cidade tal, e o advogado vai e fala, não, mas eu vou negar essas alegações. Eu não vou conceder, eu vou negar. Quem tem que provar que é verdade? O governo. Se o governo não consegue provar que você entrou com visto de turista, o processo cai e você não tá mais em processo de deportação.
Uhum. Ah, mas como ele consegue provar? Ele pode usar o que você falou contra você. Não, mas quando ele foi detido, ele me disse que ele... Não, eu entrei com um turista, tá aqui. Um exemplo, isso não acontece muito na prática, mas um exemplo. Então, tudo que você falar, inclusive comunicação que você tem dentro do centro de detenção com a sua família. Nossa. Esse é gravado? Ou isso é gravado. É gravado? É gravado. Eu tive um cliente que foi banida, porque foi banida e não podia mais ligar lá pro... Ele não podia mais ligar pra ela, foi banido, porque eles estavam ali sendo escutados toda hora. Então, meu Deus, é tanta coisa. E o pior de tudo, sabe o que é, doutor? É que, assim, a grande maioria nem inglês fala. Então assina um documento, não tem o chat GPT para ajudar a traduzir, não tem o tradutor do celular, que é o que todo mundo usa e tal. Acaba saindo, assinando um monte de coisa e tal. E isso acaba complicando. Doutora, sobre o ICE bate na porta de alguém. Tum, 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 tum. Obrigado a abrir, não é obrigado a abrir. O que a gente faz nesse caso? Não, o ICE não tem direito de entrar na sua casa sem um mandado judicial. Então, você sempre pede... Eu nem abriria, já falaria ali pelo ring, pela campainha ou pelo... Por algum lugar que eles escutem não abrir a porta, pedir o mandado judicial, que provavelmente eles não vão ter, mas eles não têm direito algum de entrar na sua casa. Então, não abra a porta, não deixe ninguém abrir a porta também. Então já é bom educar todo mundo ali porque se abrir, ele pode entrar? Porque se você deixar eles entrarem, eles vão entrar, porque você deu permissão. Mas ele só entra se eu der permissão. Se você der permissão. Tá. Se abrir a porta, ele não pode tentar me arrancar lá de dentro, por exemplo? Pode. Agora não dá pra saber, né? Exato, porque você tá extrapolando. Aham. Doutora, é o seguinte, eu queria fazer um convite pra senhora. Nós temos um vídeo na internet que tá bastante viralizado, que é uma imigrante que confronta agentes do ICE com um cartãozinho, um red card, onde ela lê ali algumas coisas e teoricamente, é um vídeo muito viralizou em várias línguas, várias nacionalidades, e tem gente utilizando essas orientações do vídeo para como regra, né? Então, a senhora topa fazer um react desse vídeo? Aham. Topa? Então vamos embora. Tá. Deixa eu tirar aqui, colocar um áudio aqui. Disculpa, ¿no hablas español? Vamos lá, de novo. Hey, how you doing, DHS here? The reason why I stopped no hablo inglés, disculpa, ¿no hablas español? sí hablo español. El motivo que te paré es porque estamos haciendo una inspección de inmigración. Ocupo saber si usted tiene documentos para estar en este país. ¿Me permites tu ID, por favor? ¿Cometí alguna infracción para que me pares? Porque no... Ok, no cometiste ninguna infracción, pero corrí el número de placas y me parece que el dueño del carro no está legalmente en este país. Ocupo saber si usted me puede mostrar su ID para verificar si es usted la persona del dueño del carro. Pero tú no eres policía para pararme o algo así, no me puedes parar nomás. Ok, soy agente de inmigración, señora, del departamento del DHS y estamos haciendo una inspección de inmigración. Sí. ¿Usted es ciudadana de este país? Pero no pasé ningún puente o ninguna inspección. Okay. Señora, ¿de qué país es usted? Yo no pasé ningún puente y me tienes que decir por qué me paraste, porque solamente los policías me pueden parar. Ok, señora, si usted no coopera conmigo, lo voy a tener que arrestar por obstrucción de leyes, ok? So, permítame su identificación ahorita. No deseo responder ninguna pregunta. Estoy ejerciendo mis derechos bajo la quinta enmienda a guardar silencio. No doy mi consentimiento para ningún registro en virtud de mis derechos en la cuarta enmienda. Invoco mi derecho a la sexta enmienda a hablar con un abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir? Señora, ahorita está detenida. Estamos haciendo una investigación sobre su estatus legal en este país. ¿Es usted ciudadana de este país? No, yo no respondo preguntas sin mi abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir? Señora, ocupo saber si usted es legal en este país, ¿sí o no? Yo no respondo preguntas sin mi abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir? Permítame un segundo. Vamos ver o que vai acontecer no final, peraí. Que señora, que tenga buen día. Adiós. Ou seja, Hey, how you doing, DHS? liberou ela aí, né? No hablo inglés. A senhora quer que eu... como é que... Esse vídeo é real, será? Eu acho que ele é uma encenação. Tá parecendo uma encenação, mas parecendo. sendo uma encenação ou não, numa situação real, faz algum sentido isso aí que a senhora viu? Sim, isso faz sentido. Porque ela tem o direito de permanecer em silêncio. Se ela não quiser responder, ela não responde. Eu vi que ela foi bem calma, ela foi bem diplomática. Então, isso tá ótimo.
O que eu vejo na realidade, que falar da realidade, o que eu vejo é que eles não estão agindo dessa maneira. Então, Aham. o que eles fazem? Eles já te puxam ali dentro do carro e te levam. E eles têm um poder gigante pra deter pessoas que estão fora de status. Aham. Então, você vê aí notícias de que eles estão detendo até cidadãos americanos e... Primeiro prende pra verificar e depois pra saber que é um absurdo. É, Mas né? a corte está bem dividida. Tem juízes que falam que isso é um absurdo, em uma linguagem mais comum, e outros que não concordam. Então, é errado, claro, a gente sabe, mas é importante você manter a calma, você é ali ser diplomático, igual eu falei, tudo que você falar pode te prejudicar. Então, o que ela leu aí, esse cartãozinho, tá ótimo, maravilhoso, ela foi bem educada, ela não quis brigar, nem ali se exaltar com as autoridades, mas eu acho que situações como essa é bem rara, que ele fala, ok, tem um bom dia. Não, eu acho que isso aí nunca vai... Hoje em dia, não. Mas... Mas ela agiu mais ou menos por aí, né? Aham, No final, sim. o desfecho a gente pode ser vários, podem ser vários, mas de um modo geral, o comportamento dela tá alinhado. Sim, está alinhado. Pois é, então quer dizer que a gente pode seguir essa linha de raciocínio na abordagem, porém, eu acho que ela testou um pouquinho a paciência do oficial ali, não é bem por aí não, hein? Eu acho que numa situação real ele teria arrancado ela de dentro do carro ali do jeito que tá e aí já tava algemada, com a cara no asfalto, enfim. Mas, doutora, lembrando que em Orlândia, como a gente chama com todo carinho, né? A gente tem aqui um perfil diferente de imigrante do norte, que uma boa parte, talvez a maior parte do norte ali tem um asilo aplicado, né? Veio pela fronteira e tal. Aqui na região de Orlando, Miami, os brasileiros, né? A gente tem muita gente que veio como turista, ajustou o status e tal, aplicou um visto EB da vida, tem muita gente que aplicou mesmo, e que tá com visto F1 ou F2, mas a gente sabe que ninguém trabalha. Mas caso, né, aconteça, né, de alguém for pego pela polícia, né, com ferramentas na caçamba da caminhonete, no carro e tal, com características, sujo de tinta, sujo de construção, ou uma mulher com coisas de limpeza e tal. Eu sei que, né, cada caso é um caso, mas de um modo bem genérico, o que pode acontecer? E se acontecer, comportamento é igual dessa senhora ali ou a gente muda um pouco? Olha, pra quem tem o F válido, porque assim, se você tem um status legal nos Estados Unidos, é improvável que você seja detido. Então, quem tá com F tem autorização pra estar aqui. Então, não vai ter aquele immigration hold, que eu diria. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, em regra, não teria. Eu também acho improvável que, se a polícia pare, uma pessoa que tenha o visto F, seja com status F, e tenha ferramentas no carro e esteja trabalhando, eles vão chamar o ICE ou alguma coisa nesse sentido. Porque, a não ser que o ICE pare e veja que a pessoa tem um visto F, que esteja trabalhando e que associe e ali, não sei, pense que a pessoa está ali violando o status, o que pode acontecer, ela pode ser detida, porque trabalhar com visto F é proibido. Tá? Aham. Se você tem status, eu diria F, você não pode trabalhar. Então, a gente vê o contrário aqui em Orlando. Abrir empresa é muito perigoso, principalmente para quem tem aí processo de EB pendente. Então, tem que estar atento a tudo isso. Mas, em regra, quem tem permissão legal para estar aqui, como estudantes, pessoas que têm o status F, eles não é suposto que eles sejam detidos pela imigração. A não ser que, enfim, tenha cometido realmente um crime, e aí vai ser preso pela polícia e veja que violou ali, porque cometer um crime e ser preso já é uma violação do status em si. Então, pode ser que aconteça, mas em regra não é suposto acontecer. Certo. Sabe o que me deixa muito irritado mesmo com essa história das assessorias? É que, cara, tem muita gente que aplicou asilo que poderia ter feito um ajuste para F1, F2 e seguir a vida, né? Tudo, né, com status. Porque se você percebeu nas falas da doutora, aquilo que você achava que tinha com o asilo, na verdade, o F1 te dá, que é o status legal para ficar no país. O asilo não, te dá um work permit, um social, que é meio que uma ação social do governo. Não, vou deixar você ficar trabalhando, ganhando um dinheirinho aqui enquanto você está com esse problema, né? Mas o F1, F2, você não tem permissão de trabalho. Entretanto, você não está ilegal no país, não está correndo o risco de ser deportado porque está andando pelas ruas, né?
Exatamente. Então, é igual que a gente conversou no começo, prioridades. Eu sei que tem pessoas que não querem mudar o status para estudante, porque tem que frequentar a escola e É precisa. um custo extra, né? Exato, um custo extra e tem que ir à escola todos os dias. Então, algumas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Mas é tudo que é fácil demais, você precisa estar com o pé atrás. É muito fácil. Se fosse fácil, todo mundo tinha asilo. Se fosse tão fácil você ter um asilo e ter status, todo mundo estava bem aqui. É. Não é fácil assim. Doutora, me parece que a sua especialidade são esses casos de deportação, de asilo, de defesas e tal, né? Mas a senhora atende também a pessoas que estão aqui, que é uma grande massa, né? Inclusive da Melegas também tem muita gente que aplicou EBs e tal, pagou caro por eles, inclusive, né? A senhora atende qualquer tipo de processo migratório? Uhum. Não qualquer tipo, existe alguns vistos de trabalho que eu não atendo, mas os EBs, sim, eu faço vistos de trabalho EBs. Esse sim eu trabalho, visto de estudante também, status de estudante, então eu trabalho com esses tipos de visto sim. Muito bom. Então, como é que a nossa audiência pode encontrar seu escritório, encontrar a senhora, além, é claro, do QR Code que está aqui na tela, né? Aqui no QR Code você já pode colocar o teu celular e vai diretamente para os nossos canais dos nossos parceiros. Mas conta pra gente como é que as pessoas podem encontrar a senhora. O número do Office é o mesmo do WhatsApp, então se você salvar no seu celular o número do Office, você consegue mandar mensagem pelo WhatsApp, que seria 407-800-0444. E pelo Instagram também, Renata Rocha Law, que é Law. E o mesmo serve para o website, é o mesmo. Aí a pessoa entra em contato, consegue falar, porque o que a gente tem de gente aqui nas conversas que manda mensagem para os telefones de advogado e não obtém resposta é muito grande. Consegue falar, né? Sim, o meu escritório é boutique. Então, é aquele escritório menor, focado mais. Então, o cliente sempre vai ter contato comigo como advogada. Legal. E eu estou sempre à frente. Então, sim, o contato, eu acredito que é uma das nossas prioridades no escritório. Muito bom. E aí vai começar por uma consulta, né? E essa consulta é gratuita, não é gratuita? Olha, eu abri consultas gratuitas para vítimas da Legacy o final de semana passado, acredito. Mas já fechou, já encerrei. Então, as consultas, sim, são pagas. É um momento ali que a gente senta, que a gente conversa, que a gente monta uma estratégia juntos. Eu entendo, escuto a sua história, eu crio ali uma estratégia, enfim, é uma consulta que é necessária. Que é necessário. É necessário, porque tem que examinar o caso a fundo para entender. São muitos detalhes. Então, a consulta ela é paga. E é um momento super importante, se não for mais, porque é o nosso primeiro contato e é onde a gente monta a nossa estratégia. Então, é super importante que a gente tenha a consulta inicial para se conhecer também, né? E criar confiança, Claro. porque o relacionamento, igual eu falei antes, do advogado-cliente é muito importante. E quanto tempo de consulta? 3 horas? Olha, são 45 minutos de consulta. A gente pode fazer até assim alguns follow-ups. Então, sempre surgem mais dúvidas e eles mandam ali as dúvidas, perguntas pelo WhatsApp. E aí a gente responde. Mas são 45 minutos de consulta que muitas vezes é suficiente, outras vezes não. E aí a gente faz follow-up ou a gente, enfim, já parte para outra estratégia. Às vezes bota uns 10 minutinhos lá, Sim, claro. 15 minutinhos, porque, né, pra finalizar. Sim. Mas tá aí, gente, ó, vocês sabem, né, nosso canal é um canal muito sério, né, extremamente, né, confiável, vocês sabem disso, todo mundo que vem aqui nós checamos, além de sermos checados, é claro, né, então, se nós já entrevistamos tantas pessoas relevantes aqui no nosso programa, é porque realmente nós temos a credibilidade que você sabe que nós temos. Então, recomendamos, doutora Renata Rocha, para atender você que está aqui nos Estados Unidos, ou até quem está no Brasil também, que precisa de ajuda, né? Quem está no Brasil também, doutora? Sim, com certeza. Legal. Você que está no Brasil procurando um caminho migratório para chegar aqui já com visto, né, definitivo, procure a doutora Renata Rocha através dos canais. Mais uma vez, o QR Code que está aqui na tela, você vai conseguir falar aqui. Você vai conseguir falar com ela aqui nesse QR Code e também com outros parceiros que nós temos de outros nichos também, venda de carro. E por falar nisso, eu vou ter que fazer um jabá, me perdoem. Porém, né, aos nossos patrocinadores, né, vamos lá, hoje a gente está aqui
Temos os nossos patrocinadores, queremos agradecer a Savings Club. A Savings Club é o consórcio americano de veículos, tá? Para quem não sabe, agora nós temos nos Estados Unidos um consórcio super relevante aqui. Já tem 6 anos que a Savings Club está nos Estados Unidos, né? Começou no Texas ali, agora estamos aqui em Orlando. Não, eu digo estamos por quê? Porque somos parceiros oficiais da Savings Club aqui em Orlando, tá? O PodQuest é um grande parceiro da Savings e você pode comprar o teu veículo, um veículo de $25 mil, você pode pagar somente $300 por mês. $30 mil, você vai pagar $360 por mês. Gente, parcela de moto aqui, de moto usada, de carrinho de 7, 8 mil dólares aí num dealer usado, você paga mais, muito mais do que isso. Então, o consórcio americano aqui da Savings Club é a melhor opção para você que quer ter um carro zero, tá? Outra coisa, se você tem o seu veículo já financiado, né, você pode fazer o seu consórcio e usar a carta de crédito para quitar o seu veículo e baixar o valor da sua parcela, tá? É uma das coisas que a maioria dos nossos clientes da Savings Club estão fazendo, conseguindo uma taxa menor do que a menor taxa de juros aplicada através de financiamento, tá bom? BlueNet Solutions. BlueNet Solutions é nada mais, nada menos do que uma empresa de brasileiros e a maior representante da AT&T, que é uma operadora de telefonia aqui nos Estados Unidos. Você vai conseguir comprar iPhone 17 como esse meu aqui, que foi fornecido pela BlueNet, tá? Com parcelas pequenininhas de $3 a $7, dependendo do seu caso. E eles também ajudam você com o inglês. Se você que é brasileiro que não fala inglês, não fala espanhol, tá tendo problema com a tua linha telefônica, com a tua conta telefônica, procure a BlueNet. Eles têm uma assessoria completa, né? Não te cobram nada. Eles conseguem baixar a sua conta de telefone e resolver os seus problemas com a AT&T, tá bom? Então corre lá, né? A BlueNet está aqui já do lado de cá, você já está aqui com a BlueNet também. E a gente agradece a esses nossos patrocinadores. A Adega Gaúcha, do Ricardo, né? Ricardo da Adega Gaúcha, um grande abraço para você. O Broker Pavone esteve aqui essa semana agora. Também é um dos nossos patrocinadores. Queremos agradecer aos outros, né, parceiros que nós temos também, que é a Blue Florida, né, Services do Daniel Ramin, né, um grande parceiro nosso aí que ajudou a gente muito na campanha do Influencer do Ano. E nós queremos agradecer a você pela sua audiência. Mais uma vez, você conosco até o fim. Uma das entrevistas mais informativas que nós tivemos aqui na área da imigração e muito atual também, né? Sobre essas questões do asilo, caso Legacy e tudo mais. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui e ter sido tão aberta e transparente com a audiência. Tem gente que fica segurando informação, sabia? Não, muito obrigado. Eu sou muito espontânea. Então, eu sempre gosto de falar na língua do público, para que todo mundo entenda e de ser muito humana, porque todos nós somos imigrantes, então é importante que a gente use uma linguagem que a gente consiga se comunicar e criar aquele vínculo, né? Que se sinta, que traga humanidade. Então, eu acho que a informação é isso, é não ter barreiras ali na comunicação. Sim, e o português, né, gente? Porque a maioria não fala inglês, né, doutora? Isso aí já é um grande diferencial. Sim, claro. A tua equipe toda fala português, né? Todas falam português. Legal, legal. Inclusive, parabéns pra pessoa que atende lá o WhatsApp, viu? Muito legal. Ó, como é que é o nome? Não sei. Maria Eduarda. Maria Eduarda, meus parabéns, ó. Top, atendimento top, né? Um follow-up perfeito de A a Z. Gente, ó, eu recomendo demais quando a gente recebe um convidado que abre as informações mesmo assim, sabe? Que não fica segurando. Tem gente que fica segurando, não gosto não. Eu tenho entrevista que durou 20 minutos aqui já. A pessoa fica segurando informação, eu já corto logo. Tem episódio que não foi pro ar, porque aqui se você é bom, você vai ficar... Todo mundo sabe, mas se não for bom, todo mundo vai saber também. Então teve gente que deu entrevista aqui que não sabia nada sobre o negócio. E eu, cortei, nem pro ar foi, porque a gente é conhecido porque temos muita credibilidade, né? Sim, claro. Né? Então, olha, vou terminar como sempre faço. Eu quero desejar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração, a tua casa. A paz de Deus, ela é tão profunda, ela penetra tão profundo na nossa alma, que mesmo que tudo esteja dando errado, que esteja chovendo canivete na tua vida, na tua casa, você fica em paz, porque na matemática de Deus, quando está dando errado, na verdade está dando certo. E se Deus estiver no controle, a paz dele vai confortar o seu coração no meio da tempestade. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, os teus projetos e até o nosso próximo podcast. Doutora, pode ou não pode? Podcast.
Pode, Pode? Quest. Pode. Até o próximo. Pode Valeu, sim. galera.